E a gente já está de volta para mais um bloco aqui do Redação. Muito obrigado a você que acompanha a gente pela rádio, pela TV Novo Tempo. Seja sempre bem-vindo para participar aqui do nosso sofá. Eu quero até mandar alguns abraços para quem está sempre com a gente pelas redes sociais. O Hudson Carneiro, Emilene Leão, a Mara Rubia, a Soninha Gomes também, o Edson Vieira. Muito obrigado, recebam aí o nosso abraço. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, de São Paulo, anunciou nesta semana que pretende contar agora com novas ferramentas para combater fraudes nos exames práticos de habilitação. Os veículos que são utilizados nas provas técnicas vão agora contar com equipamentos, vão ser equipados com câmeras de monitoramento dentro do carro, além de um sistema de telemetria para comparar o resultado do teste com o que realmente aconteceu no momento do exame. Isso eu tenho a impressão de que vai ser alguma coisa muito útil para evitar, em alguns lugares, não é só, isso não é o que acontece, esse tipo de fraude que o DETRAN de São Paulo quer combater, não é uma coisa que aconteça só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, acontece vastamente aí Brasil afora, tem até nomes, né, é o cafezinho, é qualquer outro nome assim, que se baseia em quê? Em o candidato pagar uma propina, um suborno, e ter uma facilitação, uma garantia de que vai ter o seu teste aprovado na hora de fazer o teste prático ali de direção. Como se já não bastasse todos os valores que você tem que pagar para tirar uma carteira de motorista hoje em dia. No estado de São Paulo vai de 500 a 800 reais esse café. E tem lugares que para tirar a carteira normalmente é muito mais caro. Eu sei no Rio Grande do Sul, porque eu tenho parentes lá no Rio Grande do Sul, o valor é muito mais caro para você conseguir tirar uma carteira de motorista, normalmente, a gente não está falando do método ilegal aqui. Sem o suborno. Sem o suborno, já é muito mais caro. Então, assim, já é dispendioso como um todo. E se o cara ainda se presta a fazer algo legal, sai ainda mais caro, né? Pode falar. Eu ia perguntar quanto é que você falou que é o cafezinho aí? De 500 a 800 reais no estado de São Paulo. Cafezinho caro. Claro, esses não são valores oficiais, porque o pagamento não é oficial. Até porque se fossem oficiais, dava uma assustada, mas do jeito que a coisa anda, né? Já é tabelado. Se for oficializado, eu também não vou estranhar, né? A Petrobras está aí para mostrar para gente. Olha, a gente estava discutindo isso no camarim. Não é uma coisa recente esse negócio de comprar carteira. Inclusive, existe até uma piadinha, né? Quando alguém erra no trânsito, comprou sua carteira onde? Isso é uma coisa, antiguíssima. E achei interessante, de repente, agora, fiscalizarem isso, começando aqui pelo estado de São Paulo, essa iniciativa. Só que uma coisa que deve ser levada em conta é que talvez essa câmera interna, só ela sozinha não serve, né? Não serviria para poder fazer esse diagnóstico, porque dentro do carro, pelo que a gente sabe assim do esquema, né? O fiscal com o aluno não se falam sobre isso. Tudo já foi arquitetado, já foi combinado com a autoescola. Então, ali dentro do carro não vai rolar nenhum tipo de conversa, não vai rolar nenhum tipo de dinheiro que ele vai entregar ali para o cara passar na hora. Já está tudo certo. O aluno não fala com o fiscal e o fiscal nem com o aluno, mas ambos sabem o que vai acontecer ali. Então, esse esquema de telemetria é que vai realmente confirmar se ali no percurso houve alguma coisa que o aluno errou e daí vai realmente dizer se o fiscal... Essa questão da telemetria é muito útil, se vendeu ou não. Mesmo para quem faz tudo certo e tem a carteira reprovada, porque a gente sabe que acontece muito da pessoa fazer tudo certo e ainda assim ter a carteira reprovada para que force algum tipo de suborno lá na frente. Exatamente. Forçar o café. Exatamente. Aí o café fica bem forte, né? Eu fico pensando nisso, porque assim, eu não vou falar por experiência própria, mas de alguma maneira é própria por conta da minha esposa. A minha esposa tentou tirar a carteira recentemente, ela fez 4 provas e ela foi reprovada em todas as provas. Em algumas tiveram questões ela vai que brigar foi... Com você, Não, mas ela tá tranquila com isso, assim, em relação a eu colocar isso, porque ela também é meio revoltada com essa situação. Algumas teve a ver com erros que ela realmente cometeu, tudo mais, mas teve uma das provas... Excesso de rigor, né? Que houve o que a gente pode chamar de excesso de rigor, que se tivesse, por exemplo, uma situação como essa de telemetria, ela poderia, inclusive, pedir uma perícia dessa situação, uma revisão da prova, onde ela poderia ter conseguido a carteira. Por quê? Pelo menos na época que ela fez a prova, ela poderia ter cometido um erro do tipo assim, um erro leve, e foi o erro leve que ela cometeu. Qual? Mas você lembra? Não lembra? Ela deixou o carro morrer. Era um erro que ela podia cometer. Foi só isso. Ela deixou o carro morrer numa situação específica, ligou,
e foi tranquilamente até o final. Ela até ficou tranquila, porque ela sabia que entre as coisas que ela podia errar, isso era possível. Não sei se hoje em dia esse erro ainda é possível, mas na época que ela fez, era. Só que depois deu como o erro... a carteira foi negada, foi desclassificada. E ela ficou super triste. Aí depois ela fez 4 provas, perdeu todas as chances e hoje ela tem que fazer tudo de novo para poder voltar a tirar a carteira. Ou seja, a gente entende que essa situação, essa possibilidade de telemetria e câmeras e tudo mais, pode ser muito útil não só para prevenir a situação de alguém que queira comprar e erra tudo, como alguém que fez tudo certo e é forçado a comprar uma carteira ou a ter que refazer tudo de novo. Não, o problema maior, eu ia dizer, que na verdade você não está comprando a carteira, né? Porque você faz tudo o que é regulamentado pelo Departamento de Trânsito. Você paga os exames, você paga pelo carro, paga as aulas, paga tudo e ainda paga, aí não é a carteira, você está pagando o fiscal. Porque quando você fala de compra de carteira, é aquele esquema que você nem vai à aula, nem faz nada. Você paga e recebe em casa uma habilitação fraudulenta. Nesse caso não, porque o aluno passa por todos os percalços e ainda muitas vezes se submete a isso. Tem a compra legal e a compra ilegal, né? Porque quem passa no teste também comprou a carteira. Porque ele tem que ter potencial econômico para gastar essa grana alta, que já é uma maneira de classificar quem tem direito a dirigir um carro e quem não tem direito a dirigir. E é uma coisa tão alta, que existe, inclusive, como se a gente chamasse bolsas para quem é da classe baixa e não tem condição de pagar uma carteira do método legal hoje em dia, para que as pessoas tenham acesso. Porque tem muita gente no Brasil que tem condição de pagar um carrinho bem barato, mas não tem condição de pagar uma carteira. Não tem condições de pagar uma carteira. Agora, você vê uma coisa que é uma discussão que tem tudo a ver com essa questão da compra da carteira e tal. Que corrupção, o custo da corrupção para o nosso país. Corrupção é algo que custa muito mais caro do que a gente imagina. Nossa. E é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. As pessoas falam assim, também tem uma frase também que é terrível. Não, porque esse governo agora é o mais corrupto da história, né? E por conta disso, corrupção parece que é prerrogativa do PT, né? Ou prerrogativa dessa base de coalizão, desse governo, né? E as pessoas se esquecem que Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve a carta dele, no final ele pede um emprego para um conhecido dele, né? Então, assim, esse negócio é um pouco estrutural, né? E numa sociedade como a nossa, que é extremamente e, infelizmente, extremamente mal educada, a corrupção acaba encontrando um chão bom, muito fértil para se proliferar. Por quê? Porque a base do problema da corrupção é, basicamente, o trato do brasileiro ou do cidadão com a coisa pública. É o trato dele com o que é público. A relação dele com as instituições, como você bem disse. Então, gente, assim, para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, eu viajando para fora do país e tal, eu estava num lugar e eu fui entrar num metrô que não tinha catraca, né? Aí você pegava o bilhete, comprava, você validava o bilhete e aquele bilhete dava direito a 24 horas. E eu pensei assim, na mesma hora... Olha só, hein? Olha só, hein? Olha a cabeça. Na mesma hora eu falei assim, isso aqui é um convite à malandragem. É um convite à malandragem. Por quê? Porque se eu não validar o bilhete e eu entrar no metrô, eu rodo 3, 4, 5 horas, aí valido só daqui a 5 horas, eu ganhei 5 horas para o dia seguinte, né? E aí tinha um alemão do meu lado, esposo de uma amiga minha e tal, nós estávamos, eu, minha esposa, ele vive na Suíça, ele olhou para mim e falou assim, mas por que alguém faria isso? Essa foi a pergunta dele. Então, assim, a questão é, o nosso trato com a coisa pública é diferente, porque aqui, para nós, o que é público não é de ninguém. Você está entendendo? O que é público não é de ninguém. Então, olha só, eu tendo a pensar muito que a corrupção que nós dizemos que é do governo, ou que é do Estado, ou que é da instituição, na verdade, as instituições elas não têm vida própria. O que dá vida às instituições são as pessoas. Então, me parece que ela é uma corrupção do indivíduo, da nossa sociedade, que está na estrutura, na base da nossa sociedade. E aí eu acho muito curioso o camarada fazer reivindicações contra o governo, mas ele não paga o imposto de renda dele. Ou ele pega recibo de médico e tal e falsifica coisa para poder ter restituição de imposto de renda. É essa galera que tá também reclamando de corrupção, mas que se corrompe, que ultrapassa pelo acostamento, sabendo que corre o risco de encontrar uma pessoa ali esperando o ônibus atropelar e matar uma pessoa. Passa no sinal vermelho. Passa no sinal vermelho. É o cara que
compra a carteira, porque isso é um crime de corrupção ativa. O cara que trabalha no Detran, ele não sai por aí fazendo vendas de carteira, de porta em porta, batendo e oferecendo panfleto, a venda da carteira, panfleto. Alguém procura ele. Essa é uma demanda que existe na sociedade. Então, olha só que coisa mais absurda, né? A nossa sociedade, a nossa estrutura social, ela permite esse tipo de coisa. E, na minha opinião, o que está na base disso é a educação. Eu faço até um convite, finalizando esse bloco, porque o Jornal do Novo Tempo está trabalhando, Felipe, uma série de reportagens sobre isso, corrupções do dia a dia. Em breve a gente vai estrear para mostrar justamente isso, que a corrupção está em cada um de nós, no indivíduo e não nas instituições públicas. Depois do intervalo, a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente entra em pauta aqui no Redação. A gente volta já.